Hoje nós vamos falar sobre erros, milagres e revelações no devocional do dia de hoje. Falando sobre o capítulo 20 ao 22 de Gênesis. Parabéns para você que está acompanhando desde o início, de Gênesis 1 até aqui, desde o dia 1º de janeiro. E para você que está hoje dando início aqui a acompanhar este vídeo, acompanhe os vídeos anteriores para que você possa então se aprofundar neste devocional. Caso você ainda não tenha o plano de leitura, você pode encontrar na última postagem que fiz no meu canal no YouTube, André Cageu Oficial, que você, no link na descrição, você encontra o plano de leitura, para que você possa então imprimir ou deixar aí no seu computador, no seu celular e ir anotando, para que você então cresça espiritualmente, desenvolva o seu emocional de forma saudável e assim seja feliz. Quando nós falamos sobre erros, nós vemos no capítulo 20, no versículo 2, novamente, Abraão, ele cometendo um certo erro que ele já havia cometido. A palavra de Deus diz, no versículo 2, que Abraão falou sobre Sara o seguinte: ela é minha irmã, assim pois Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Existem duas formas de uma pessoa errar. Ou ela erra por caráter, ou ela erra por fraqueza de confiança. No caso de Abraão, foi uma fraqueza de confiança, já que ele havia recebido de Deus que seria com ele, que a aliança de Deus seria com ele, que maldito quem o amaldiçoasse, que absolutamente ninguém conseguiria resisti-lo. Então, naquele instante, ele poderia muito bem ter afirmado para Abimeleque: ela é minha esposa, Deus estaria com ele. Mas ele expressou um momento de fraqueza e cometeu este erro. Mas isso não interferiu no caráter dele, porque foi uma fraqueza. Não era algo relacionado ao caráter de Abraão. Você talvez cometeu algum erro ou alguns erros e você reconhece que por fraqueza você agiu assim. Então, se coloque diante de Deus, peça perdão a Ele e Deus, Ele será com você. Tá certo? No versículo 7, nós vemos ali quando Deus alerta Abimeleque de que ele havia tomado uma mulher casada. O que me chamou a atenção nesse versículo 7 do capítulo 20? Que Deus sempre nos alerta de alguma forma antes de errarmos. Absolutamente sempre. Então, nós não podemos nunca dizer: eu não sabia, porque Deus, em nossa consciência, ou usando situações, Ele sempre, absolutamente, nos alertará. No versículo 7 do capítulo 21, nós vemos então um outro aprendizado que me chamou a atenção. Vamos ler. Ele diz: e acrescentou, quando nasceu Isaque: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. É como se nos dias de hoje tivesse sido dito assim: quem diria? E você que está aí à espera de um milagre, você que está aí na confiança pelo milagre, as pessoas amanhã elas irão dizer: poxa, quem diria? Porque você permaneceu na fé. Deus lhe honrará. No versículo 9 ao versículo 10, nós observamos um momento em que Deus, através de Sara, confirma que deveria colocar
Ismael e Agar para seguir a sua vida e não permanecer com Abraão. Mais detalhes de quando começou a guerra que hoje nós vemos entre Israel e os palestinos. Ismael contra Isaac, Isaac contra Ismael. Os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael. No versículo 19, nós vemos ali quando as lágrimas daquele menino, as lágrimas daquele filho de Ismael e a dor de sua mãe Agar é ouvida por Deus. Vamos ler. Gênesis 21, 19. Diz assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Esse momento era o momento em que Ismael estava em lágrimas, sedento, quase morrendo no deserto, e a sua mãe se afastou dele para não vê-lo naquela situação. O que eu aprendi com isso? Deus sempre ouve o clamor e as lágrimas sinceras. Se você colocar o seu clamor e as suas lágrimas com sinceridade diante de Deus, Ele ouvirá você, Ele ouvirá o seu clamor e enviará a água da vida para te socorrer e tirar você deste momento de desespero. Agora chegamos no momento do sacrifício, aquele momento o ápice da vida de Abraão, quando Deus pede seu filho. Vamos ler o versículo 2 do capítulo 22, que diz assim: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Entenda uma coisa: Deus não quer sacrifícios humanos. Ele quer o topo de nossas vidas, o topo do nosso coração. Por isso que ele falou para Abraão: o filho a quem amas. Ele não amava Ismael? Sim, como ele amava Isaque. Mas o que ele quis dizer a quem amas? Ele estava dizendo: você agora vai me mostrar que eu estou no topo da sua vida. Quando você lê na Bíblia, por exemplo, esses capítulos que eu vou falar agora, você vê claramente que Deus ele é contra, ele abomina sacrifícios humanos. Então, ele não estava ali decretando que Isaque iria morrer. Anote aí, Levíticos capítulo 20, do versículo 1 ao 5, você encontra falando sobre Deus abominar sacrifícios humanos. Segundo Reis, capítulo 23, 10. Jeremias 32, 35. Você encontra sobre este assunto. Nós vamos falar sobre isso no decorrer do nosso devocional. No versículo 3 ao versículo 5, nós vemos que Abraão, ele não fala para Sara, ele não fala para os seus servos e nem para Isaque o que ele estava prestes e decidido a fazer. Sabe por quê? Porque, guarde isso, revelações são individuais e não coletivas. Não queira que o seu marido, seu filho, sua mãe, seu pai, seu vizinho, as pessoas do seu trabalho, do seu convívio, compreendam e entendam daquilo que Deus revelou a você. O que Deus revelou a você, o que Deus mostrou a você, o que Deus pediu a você, o que Deus está falando com você, é com você. Através da sua vida, Deus poderá falar com eles. Mas não queira convencê-los daquilo que Deus falou com você. Revelação é individual e não coletiva. No versículo 9, nós vemos que Isaque, ele, de forma muda, ele foi ao altar do sacrifício. Sabe por quê? Porque Isaque personifica Jesus, que mudo foi à cruz.
é o cordeiro que foi mudo ao matadouro. Abraão, ele personifica Deus. Isaac personifica Jesus, que naquele momento estava se colocando em nosso favor. No versículo 14, quando fala o monte do Senhor proverá, a palavra de Deus, quando fala sobre esta frase, o verdadeiro significado de o Senhor proverá é aquele que cuidará de tudo. Deixe Deus ser o Senhor proverá da sua vida. Deixe Ele cuidar de tudo. Não meta os pés pelas mãos. Não coloque a carroça na frente dos bois. Creia que Ele estará cuidando de tudo se você tiver uma obediência a Ele plena. Como o pai da fé, Abraão. E para terminar, o versículo 16 mostra o seguinte, vamos ler. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. A obediência de Abraão colocou o plano de Deus em movimento em sua vida. A sua obediência a Deus coloca o plano de Deus em movimento em sua vida. É isso que Deus quer de cada um de nós. Se este vídeo ajudou você, então envie para o maior número de pessoas para também impactar estas vidas. Não esqueça de seguir esta página, curtir e também o nosso canal no YouTube, André Cageu Oficial, onde você encontra muito conteúdo que vai beneficiar a sua saúde mental, emocional e espiritual. Você é especial para Deus. Até a próxima.